Vamos começar falando sobre essa lei, né, que também é uma lei universal, especificamente no caso humano, essa lei de justiça social. Bom, tem uma referência aqui muito boa, né? Esse sujeito que vocês estão vendo aqui à sua direita, né? Se chama Lamennais, né? Jean-Baptiste Lamennais, se não me engano. É um padre, né, francês de meados do século XIX. Ele foi um sujeitinho muito interessante porque ele era firmemente, ele era adepto das ideias do espiritismo, né? Ele era um homem, né, que era um verdadeiro padre, uma pessoa que realmente entendia muito mais a fundo a palavra de Deus do que seus iguais. E ele não via nenhuma incompatibilidade, né, entre o que estava surgindo na época, né, ideias socialistas, com o cristianismo. Tanto que ele fundou até mesmo o termo, né, socialismo cristão. É o que para muitos pode parecer um absurdo. E daí eu peço, né, aqui também para não se confundir, né, porque assim, não estamos falando aqui, né, quando a gente fala de socialismo, não estamos falando desses vários grupos, né, que chegam ao poder e não fazem praticamente nada que foi teorizado há 100, 150 anos. Né? Inclusive, assim que uma ideia fantástica, né, de justiça social nasce, ela logo é capturada e estragada pela humanidade. E daí todo mundo vê da forma equivocada a coisa. Isso ocorreu com o socialismo e o comunismo, né, que logo que brotou, começou a ser posto em prática, já foi estragado, né? Lá na União Soviética, né, em outros países, mas a União Soviética foi um regime de brutalidade, cheio de contradições, e apesar dos pesares orientados para o materialismo, tanto quanto o capitalismo o é. Né? Só que existe uma coerência maior, né, entre a fase atual humana, né, a natureza humana atual e o sistema que é vigente hoje em dia. Né? Enquanto o outro sistema, né, você tentou colocar uma coisa, interpretando errado uma coisa que estava muito à frente do tempo, você implementou errado, e daí deu no que deu. Né? Por isso fala-se hoje muito, né, muitos falam, né, os fracassos do socialismo e o sucesso do capitalismo, mas o capitalismo também é algo que será acabado. Né? E o socialismo ele vai ser retomado de uma forma que não vai ter nada, né? não vai ter nada a ver com coisas que a gente viu e aprendeu a entender como socialismo. Né? Então, eu acho que se a gente for buscar na fonte, né, na essência, o que significa a coisa, tende a haver menos confusão. Né? Num trecho, né, desse livro, né, a sua voz fala em comunismo biológico. É sua voz falando, né, não sou eu falando. Né? Tem até uma frase que é muito interessante. A sua voz fala que é inútil essas tentativas de tentar nivelar, né, todas as pessoas, né, tal qual foi tentado no passado. E a sua voz ressalta, né, o único comunismo que existe, né, que vai dar certo, é aquele comunismo substancial, que irmana todos os fenômenos, né, todas as pessoas. Então, é esse o tipo de comunismo que eu acredito, né, que eu sei que é o nosso futuro. Né? O comunismo, vocês podem ver numa orquestra, de certa forma, esse tipo de comunismo substancial. Né? A sua voz invoca aqui um termo, comunismo substancial, não essas coisas que a gente viu ao longo da história e vê hoje, né? Que não leva a lugar nenhum. Então, é outro tipo radicalmente diferente. Né? Então, nesse sentido, a gente pode falar, sim, em comunismo, né? Em uma forma, né, de socialismo, né, cristão. Então, esse Lamennais, ele entendia as coisas nesse termo. Né?
não haveria incoerência nenhuma, né, entre o que sua voz percebe como uma sociedade com justiça social, com o que o Lamennais percebia, né, também. Apesar dele ter vindo antes, né, e não ter falado tão a fundo quanto no tratado. Então você vai percebendo, né, que existe, né, não é, eu quero revolucionar o sistema, né? O outro, eu quero fazer reforma íntima. Se você quer revolucionar o mundo exterior, então você não tem nada a ver com reforma íntima, com espiritualidade. Se você quer ser uma pessoa espiritual melhor, você não pode atuar no mundo. Essas coisas de revolucionar e contra o sistema, né? Não pode, senão você não está se espiritualizando. O que, na verdade, esse sujeito Lamennais e esse tratado aqui, que eu estou vos expondo há muitos meses, o que essas coisas apontam é o contrário, é falar não. Uma coisa e outra estão estreitamente relacionadas, estão intimamente jungidas. Né? Você fazer uma reforma íntima profunda te vai levar a ser uma pessoa muito atuante no mundo exterior. Né? E você vai revolucionar o mundo. Você de certa maneira, você vai ajudar esse sistema a desmoronar e construir um novo. Né? Só que não no molde do revolucionário de plantão que não trabalha nada do interior, porque não admite o espírito nem nada e quer mudar esse mundo. Mas ele não aciona o motor interior para que isso consiga se dar. E daí, por outro lado, tem o pessoal que quer acionar o motorzinho, mas quer conter. Né? Você quer ser espiritual, mas você não quer que essa espiritualidade transborde em atos. O que é um outro erro que leva a um monte de coisas equivocadas também. Né? Tanto que hoje em dia também há muitas pessoas que falam, esses pessoal, os orientais, tal, apesar de ter muitas vantagens em relação ao ocidental, eles têm graves erros lá, né? Você tem a imagem daquele sábio que se isola no mato e se interioriza e atinge a iluminação. E não faz nada, né? Não atua, não interage com o mundo. É muito fácil ser uma pessoa iluminada se você vai se isolar no mato e você não vai exprimir em atos, né, sua espiritualidade. É muito fácil. Então, o que a obra de Ubaldi, né, e o Roden também, né, ocidentais vêm resgatar é ele fundir esses dois. Né? Você fundir a atuação do ocidental, muito efetiva, muito enérgica, com essa interiorização do oriental. Mas lembrando também que o ocidental tem também essa profundidade. Né? Tem essa profundidade. E o oriental também tem resquícios de atuação. Então, assim, a gente precisa perceber que existem falhas em todas essas doutrinas. Né? Nenhuma está completa. A mais completa, na verdade, né, a mais próxima de ser a mais completa é a doutrina do Cristo. E por isso essa necessidade de você fundir todos os aspectos. Né? Eu estou espiritualizando, não quero saber de política. Não, tudo bem, esse tipo de política como é feito realmente é uma porcaria. Né? Disso não queremos saber. Agora, a essência, o que é política, né, que diz respeito a você estar atuando na vida dos outros, né, influenciando e sendo influenciado, daí é outra história. Né? Então a gente precisa tomar cuidado em ver o que a gente entende por cada termo. Né? Que isso leva a muitas confusões. Né? O que é isso? O que é aquilo? Foi inculcado em nossa mente o que significa tal coisa, e daí quando a coisa aparece, a gente já descarta não sabendo o que a coisa é, de fato, em sua essência. E esse vício está em todos os meios, né? Na política, nos negócios, na academia, tanto as academias do músculo, né? Quanto a academia do outro músculo aqui, né? As pessoas estão presas, né, em suas bolinhas, suas caixinhas e não querem entender, né, mais a fundo o outro, né, a realidade e tudo mais. Bom, então aqui é uma dica, né? Eu vou colocar na descrição coisas a respeito desse Lamennais,
Ele é bem interessante. Então você vai tendo, né? Você tem trocas, né? Hoje em dia, né? Quando a gente fala em sistema de trocas, a gente fala de economia, que a gente vai falar logo a seguir. Hoje em dia as trocas são baseadas muito mais no egoísmo, em egoísmos, do que em servir, pessoas que querem realmente servir a algo maior. Então, fome de lucro, vantagem e gozos é o que rege atualmente a nossa humanidade. Você pode ver, lá na essência, as pessoas fazem o que fazem porque, estou seguindo a lei. Mas segue a lei porque senão vai ser prejudicado e não vai poder gozar em tranquilidade. Porque eu tenho uma certa vantagem. Eu vou conceder algo para ti, só que em troca eu vou querer outra coisa que eu estou querendo. O comércio hoje em dia é baseado nisso. É por isso que você não avança além de um ponto. Percebam isso. Então, a gente vai ter que migrar, sublimar essas trocas do egoísmo para o servir, para o ser útil, se melhorar e se inspirar. Você vai fazer uma coisa porque você tem um senso de dever superior. A gente já vê pessoas fazendo isso em certo grau aqui nesse mundo. Ainda é baixíssimo o grau com o qual isso é feito. São pouquíssimas, raríssimas as pessoas que fazem isso, mas a gente já consegue perceber os germes de uma nova economia nascendo em nosso planeta. Bom, e já falando a respeito disso tudo, a gente vai falar nas próximas exposições sobre algo central no momento atual da história de nossa humanidade. A gente vai falar sobre o problema econômico. A gente se vê lá.